Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase, ou para você que já está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, parabéns. Sejam muito bem-vindos. Queridos, o envelhecimento, ele é sinônimo de doença? Isso é mito ou realidade? É possível alcançar uma excelente saúde após os 60 anos? Qual a semelhança que hoje em dia une jovens e idosos? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem saindo, e se for relevante para você, talvez seja também para outras pessoas, então compartilhe esse vídeo. Isso gera um aumento no engajamento da plataforma, aumenta a visibilidade e, claro, atrai novos seguidores. Então, vamos lá. No Brasil, os idosos representam o segmento da população que segue em crescimento constante, com uma expectativa de vida já aproximando-se dos 80 anos. A estimativa para o ano de 2018 era que o número de pessoas no Brasil com mais de 65 anos chegaria a 9,2% da população, correspondendo assim a 19,2 milhões de indivíduos. Porém, segundo o IBGE, em 2019, o número de idosos no Brasil já havia atingido o número de 32 milhões e 900 mil pessoas, cerca de 15% da população. E segundo os dados do mesmo Instituto de Pesquisa, a projeção é que o número de pessoas com mais de 65 anos chegue a 58 milhões em 2060, em torno de 26% da população. E aí, respondendo a primeira pergunta que eu fiz, o envelhecimento é sinônimo de doença? Não, não é, mas ele é sinônimo de escolha. O envelhecimento saudável vai depender das decisões que tomamos frente aos desafios que surgirem durante os anos que se passam. O certo é que vários medicamentos estão sendo usados para prolongar a vida das pessoas, mas isso tem um preço, e um preço alto. Mais e mais medicamentos. Segundo uma pesquisa, uma pessoa de 70 anos, em média, consome 5 medicamentos por dia. Hipertensão, diabetes, aterosclerose, enxaqueca, osteoporose, problemas renais na vesícula, fígado, etc. É impressionante. Se a gente for ver, mas algo une jovens e idosos, é o uso de medicamentos. É mais comum do que se pensa ver pessoas de baixa idade já usuários de medicamentos de uso contínuo, onde o uso de remédios para tratamentos psiquiátricos atinge hoje em torno de 82% das crianças e jovens até 17 anos, de acordo com o levantamento realizado por um site farmacêutico. Enquanto muito se pode observar pessoas com em torno de 70, 80 anos que não usam remédios de ordem permanente. E por quê? O que a genética tem a ver com essa realidade? Será que é possível chegar aos 60, 70, 80, 90 anos com uma boa condição de saúde e talvez sem tomar nenhum tipo de medicamento? A resposta a essa pergunta é sim. Mas existe uma pergunta que precisamos realizar. Quando a saúde nessa fase da vida se torna vital? Sabemos que a saúde se caracteriza como um estado geral de equilíbrio entre mente, corpo e espírito, que afetará diferentes aspectos e sistemas, sejam eles o biológico, psicológico, social, emocional, mental, intelectual. O adoecimento ocorre quando o físico, emocional e espiritual estão desequilibrados. E o primeiro a sofrer é o espírito, pois somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Saímos de Deus e para Ele retornaremos. Fisicamente falando, a saúde do ser humano está diretamente relacionada às reações que acontecem no DNA, e as alterações químicas que acontecem no dia a dia vão coordenando a modificação estrutural desse DNA, o que consequentemente muda a sua expressão. Isso tudo relacionado ao estilo de vida escolhido pelo indivíduo ou por aquele que lhe é responsável,
E aqui entra também todo o processo emocional. A saúde no envelhecimento, portanto, inicia bem antes da gestação do feto. E aqui vou me deter um pouco no assunto que abordei no vídeo sobre o crescimento infantil. Porque em torno de 3 meses antes de engravidar, a mulher deve preparar o seu útero, pois ali será por 9 meses acolhido um ser que produzirá vida, pois vida gera vida. Mas como saber quando a mulher vai engravidar sem ter pai e mãe programado para que isso aconteça? Isso é uma incógnita, é como o dia de amanhã. É preciso, como disse Jesus, vigilância e cuidado, e é o que mãe e pai devem fazer em relação à sua saúde e à saúde do bebê. Veja o que falei, mãe e pai. Com 4 semanas, às vezes a mulher nem sabe que está grávida e o cérebro do bebê já está sendo formado com base na escolha de vida nutricional da mãe. Imagine comigo, um casal recém-casado. Bebem, fumam, não praticam exercício físico, consomem uma nutrição inadequada, dormem pouco ou têm um sono desregulado. Como está a saúde desse casal? Você concorda que está metabolicamente deteriorado, com suas células sem energia, com seu DNA comprometido? A minha pergunta é a seguinte: da união de 2 células doentes, o que pode resultar? Comente aí nos comentários. O líquido corporal onde a criança está inserida é o reflexo do ambiente exterior. Por volta de 16 semanas na barriga da mãe, o líquido amniótico é a expressão da alimentação materna. Se esse líquido é hostil ao bebê, esse bebê vai adaptar-se a esse ambiente desde o primeiro instante. O estado físico e nutricional inadequado promove um impacto negativo, um prejuízo da saúde na vida materno-infantil, contribuindo com a ideia de que as primeiras 38 semanas de vida são clinicamente mais movimentadas, arriscadas e fundamentalmente mais importantes que os anos subsequentes na vida do ser humano. Os pais, e não somente as mães, têm direta relação com esse processo. O estilo de vida do homem, qualquer que seja o escolhido, vai propor uma alteração em seu gameta, que na união com o gameta feminino, dependendo de como ele esteja, vão predispor o feto a muitas situações relacionadas à saúde. Quando o bebê está em curso na gestação, ou seja, quando sua vida inicia desde a fecundação do espermatozoide com o óvulo, o ambiente onde ele está sendo gerado será o local desse feto em adaptação. Então a pergunta é: para qual futuro saudável as próximas gerações estão sendo preparadas? Para uma saúde por toda a vida? Por que tantas crianças já nascem com predisposição para a obesidade? Você já se perguntou isso? Estudos apontam que quando o pai e a mãe são obesos, as chances do filho ser obeso alcançam a estimativa de 70% a 80%. Como eu disse no vídeo sobre o crescimento infantil, o bebê que não recebe uma nutrição adequada enquanto está no útero, ele acaba adaptando o organismo a sobreviver e poupando alimento. E a tendência é que esse organismo armazene comida, o que pode promover excesso de peso ou obesidade na infância. Aliás, obesidade e sobrepeso será assunto para o próximo vídeo. E crianças que estão nascendo com dificuldades respiratórias? Não estou aqui me referindo a doenças congênitas, que geralmente têm a ver com hereditariedade. Estou falando dos processos físico-metabólicos que ocorrem no interior da célula, no desenvolvimento das estruturas corporais, nas transferências energéticas, nas síntese teciduais, que podem promover distúrbios intercelulares. Por isso que eu pergunto sempre: existe fase da vida que mais precisa de atenção e cuidado do que o período intrauterino? Pois de uma única célula formada por outras 2 nasce um bebê. O crescimento celular, então, que acontece nesse período, é talvez o maior e mais importante da vida de 3 pessoas ao mesmo tempo. Costumo citar que a gestação humana deve ser de 12 meses. Eu vou explicar. Os 1000 dias, fecundação aos 2 anos de idade, são fundamentais na vida futura de uma pessoa. Se contarmos os 3 meses de preparo do corpo da mulher antes da fecundação, teremos então cerca de 1100 dias.
Por isso a gestação de 12 meses e 3 meses de preparo para mais 9 meses de gravidez. Muitos me perguntam sobre a ingestão de álcool durante a gestação e sempre respondo que isso não é recomendado porque 30 minutos depois da grávida ingerir uma bebida alcoólica, o teor alcoólico do sangue na criança é o mesmo da mãe. Mas como a superfície corporal da criança é menor, é como se ela tivesse ingerido 8 vezes maior a quantidade ingerida pela mãe. Portanto, qual vida queremos de herança para o nosso envelhecimento? Nutrientes importantes como ácido fólico, metilcobalamina, piridoxina, que é a vitamina B6, ômega 3, vitamina D, ferro, coenzima Q10, iodeto de potássio, zinco, cálcio, magnésio, entre outros tantos, eles precisam fazer parte da dieta de qualquer pessoa que passou dos 50 anos. A palavra ortomolecular significa dosagem certa e todos os nutrientes devem estar condicionados de forma a suprir a necessidade biológica de uma pessoa. Por isso, procure sempre por um profissional especializado nessa área para lhe recomendar as dosagens corretas. E os suplementos vendidos em farmácia, eles são indicados para o aumento do nível de saúde do indivíduo? A resposta é depende. Temos que entender uma coisa importante. Todo medicamento ou suplemento de farmácia, por obrigatoriedade de lei, precisa vir no rótulo a quantidade da substância que compõe esse produto. A informação nutricional de um suplemento alimentar que indica 100% de ingestão recomendada é a quantidade e frequência diária de consumo recomendados para um grupo específico de pessoas numa dieta de 2.000 calorias, onde a suplementação de vitaminas e minerais é sugerida quando há uma deficiência nutricional. Pode ser que aí se encontrem algumas armadilhas. Por quê? Porque nas chamadas informações nutricionais que você vê atrás do invólucro dos produtos, aparece o nome da substância, a quantidade dessa substância e a porcentagem que essa substância corresponde. A pergunta que fica é: será que esses 100% que estão lá colocados lá no rótulo, 100% dessas substâncias descritas de um produto correspondem a 100% nutricional que as pessoas necessitam para manter a saúde que têm ou alcançar a saúde que desejam? Ou ainda, será que esses 100% correspondem ao acréscimo de saúde ou apenas o mínimo da quantidade que o produto precisa apresentar por lei? O que você acha? Responda aí nos comentários. A idade adulta, ela se inicia a partir dos 19 anos. Os hábitos alimentares e atividade física adquiridos na infância e na adolescência tendem a permanecer na vida adulta. E por isso é essencial que as crianças e adolescentes sejam bem orientados a possuírem uma alimentação e uma prática esportiva saudável. Corridas, esportes coletivos, natação, etc. A fim de que essa possa ser mantida na vida adulta para evitar complicações na saúde no futuro. Nessa fase, os exercícios regulares de força e hipertrofia são importantes. Após os 50 anos, é aconselhada a ingestão rotineira de alimentos ricos em vitaminas e proteínas, e nenhum alimento é tão farto nesses requisitos quanto o ovo. Aliás, você mais do que eu sabe que esse produto foi demonizado por muito tempo. Mas hoje se sabe que é um alimento de alto nível biológico. A mulher na menopausa deve praticar exercícios resistidos com aumento de carga, musculação, ingerir cálcio, zinco, magnésio, vitamina K2 com regularidade, além de 30 minutos de sol em pele exposta para requisitos de vitamina D, para que não desenvolva osteoporose. Isso é importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o idoso é todo aquele indivíduo de 60 a 65 anos e esse limite pode variar segundo as condições de cada país. A idade cronológica, ele não é um marcador preciso para as alterações que acompanham o envelhecimento, podendo haver grandes variações quanto às condições de saúde, nível, participação na sociedade e nível de dependência entre as pessoas idosas, em diferentes contextos. E isso também vai determinar a saúde biológica desse indivíduo, que pode ser muito, mas muito diferente da cronologia. Como eu disse antes, os hábitos de vida saudável nessa fase vão depender muito das fases anteriores.
A nutrição adequada e os exercícios físicos precisam continuar a fazer parte constante do dia a dia, pois assim é possível compensar as mudanças naturais da idade e favorecer a saúde e a boa forma física. Na chamada terceira idade, a capacidade funcional declina com o passar do tempo. E mais do que nunca, é preciso evitar a deficiência nutricional ou o excesso alimentar, onde o valor calórico da alimentação deve ser suficiente para manter o vigor, sem que provoque o aumento ou a redução drástica do peso corporal, onde a alimentação saudável, nutritiva e variada, juntamente com uma suplementação bem orientada, promove o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade alimentar, pois a aceleração desse declínio metabólico será de acordo com a escolha do estilo de vida de cada um. A redução da massa e da força dos músculos esqueléticos que ocorre com o envelhecimento representa o resultado combinado de processos neuromotores progressivos e uma queda no nível diário de sobrecarga muscular. Nessa fase, então, há uma diminuição global da atividade celular, particularmente se a atividade física é limitada, o que leva a modificações das necessidades nutricionais, comprometendo a mobilidade, a independência e a autonomia. Os idosos apresentam frequentemente uma diminuição da massa muscular, causada por redução tanto no tamanho como no número de fibras musculares, principalmente as fibras do tipo 2, que são aquelas de contração rápida. Essa perda do volume muscular também é devida ao aumento reduzido das fibras de contração rápida dos músculos das extremidades inferiores. Associada a esta perda, ocorre diminuição da força muscular, ambas repercutindo negativamente no desempenho funcional. O idoso, mesmo teoricamente sadio, que se alimenta bem, precisa entender que possui na suplementação, isso é importante, uma forma interessante de suprir nutrientes que faltam na sua alimentação. Nenhuma alimentação alcançará os níveis necessários de nutrição. Contudo, neste caso, mais uma vez eu reforço, é importante o acompanhamento de um profissional e de preferência da área ortomolecular, pois essa terapia pode ajudar a reduzir o número de quedas, permitir uma melhoria no equilíbrio corporal, participação ativa do metabolismo das contrações musculocardíacas e aliás, você sabe também que o coração, quando não tem a presença adequada de nutrientes, terá como consequência falhas nesse processo. Outra situação importantíssima é a água. Ela é de fundamental importância para o bom funcionamento do organismo. Não existe nada no universo melhor que a água para o processo metabólico. E ela deve ser numa quantidade que deve variar de acordo com o peso da pessoa. Multiplique o seu peso por 35 e aí teremos então a quantidade de litros necessários por dia, mesmo sem a demonstrada sede, pois é comum o idoso não apresentar vontade de tomar água. As frutas, legumes, verduras são ricas em vitaminas e minerais, também em fibras, e devem estar presentes em todas as refeições e lanches. Agora, é necessário que o trabalho intestinal seja promovido de forma ideal, pois isso vai melhorar a saúde e diminuir o risco de desenvolver algum tipo de desequilíbrio metabólico. Até porque 95% de todas as doenças têm o seu desenvolvimento iniciado no intestino, que é, por excelência, o órgão que mantém e aumenta a imunidade. O aumento na ingestão de proteínas é fundamental nessa fase da vida, por causa dos fatores fisiometabólicos que deterioram com a idade, sendo necessária a uma quantidade bem maior quanto de seus 30 anos, em torno hoje de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. É importante saber que essa dieta proteica deve ser diversificada durante o dia e não colocada numa só refeição. Como muitos idosos têm dificuldade na mastigação, líquidos ou vitaminas com proteínas em pó são muito bem-vindos. Prefira, no entanto, produtos sem conservantes, sem acidulantes, sem corantes, etc. Uma boa nutrição, não fumar, não beber, dormir bem, ter horas ininterruptas de sono, além do exercício físico, são medidas fundamentais para manter o peso corporal saudável
e níveis de saúde adequados. O profissional da educação física, na orientação de ginástica, danças, desenvolvimento muscular, torna-se indispensável nesse processo. Muitas pessoas que têm acesso à informação de que a boa alimentação e o exercício físico regular fazem bem ao organismo, não se movimentam e não se alimentam de forma a diminuir os danos deletérios à saúde. Essa questão é ainda mais relevante quando o profissional que tem por função orientar a população para o estilo de vida saudável não dá o exemplo. Lembrem que o sedentarismo não é um dos problemas para a perda de saúde. Ele é o problema. Ele é maior dos problemas. Entre os benefícios do condicionamento físico adequado estão a melhora da massa da densidade mineral óssea, o aumento da potência dos sistemas cardiovascular-pulmoneuromuscular, melhor controle glicêmico, a melhora do perfil lipídico, redução da manutenção do peso corporal, melhora do controle de pressão arterial, melhora do equilíbrio dinâmico do movimento, a melhora da autoestima, da autoconfiança e, claro, diminui a chance de mortalidade por deficiências como Parkinson, Alzheimer, coronariopatia, entre outras coisas. O exercício físico, o sono adequado e a alimentação inteligente são, entre outros, a chave para a melhora da capacidade física e controle de doenças durante o envelhecimento. Aí uma pergunta para você que é idoso. O que é mais fácil? Manter a massa muscular que você tem ou aumentar o nível da sua musculatura? E isso nos leva a uma importante pergunta também. O idoso precisa de musculação? A resposta é: não só precisa, como deve fazer exercícios para aumento de força. A qualidade muscular está diretamente ligada ao processo metabólico insulínico do pâncreas. Então, respondendo lá a primeira pergunta, qual a relação da vida intrauterina com o envelhecimento saudável? É que na vida intrauterina, a programação metabólica é que vai determinar os benefícios ou as agressões que o DNA sofrerá. Se for a forma negativa, isso aumentará o estresse oxidativo e os processos inflamatórios, que são a base de toda a perda de saúde. Criar um ambiente benéfico para um envelhecimento saudável é de extrema importância. Até porque saúde é a maior riqueza da vida.